sim, muito bom dia. Está no ar o Debates da Musical FM, esse programa que tem contribuído para o seu crescimento espiritual e, claro, faz com que você possa aprimorar as suas opiniões acerca dos temas discutidos aqui na mesa. Nesta feita, você sabe que eu me chamo Pastor Paulo Henrique e nós estamos aqui nessa apresentação especial, nessa ocasião, e hoje o tema é: você acredita que os dons espirituais cessaram? Para você, os dons espirituais, eles permanecem para a igreja brasileira, no que diz respeito aos pentecostais e aos continuistas, ou você acredita no cessacionismo? Você acredita que os dons espirituais não cessaram ou cessaram e não é mais para a igreja? Eu quero saber a sua opinião, tá rolando a enquete aí no Instagram. Se você ainda não segue a Musical FM, você pode votar aí agora, começando o programa. 86% está dizendo que os dons continuam e 14% está dizendo que os dons não continuam, mas está começando agora e você também pode acompanhar direto pelo YouTube da Musical FM 105.7 lá no YouTube. Pode mandar nos grupos da igreja e falar assim para os irmãos, para os amigos, que já começou. Também pode mandar a sua opinião para o 98484-9988. Nessa mesa especial, nós temos dois convidados que vão abrilhantar essa temática com os seus conhecimentos, e eu recebo nessa mesa a missionária Ruth Santos Benigno. Muito bom dia, é um prazer ter a senhora conosco. É professora de teologia, formada em teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, é pós-graduanda em teologia bíblica do Novo Testamento e também dá cursos de preparação para o ministério e para a igreja, e faz parte da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Camboriú, Santa Catarina, dos Gideões Missionários da Última Hora. Bom dia e é um prazer ter a senhora aqui na mesa. Bom dia, pastor. É uma honra estar aqui mais uma vez. Que o Senhor abençoe esse momento de conversa. Eu estou aqui com o nordestino também, então hoje nós estamos partindo aí da mesma região, pensando teologicamente diferente, mas tudo vai ser para a glória de Deus. Prazer ter a senhora aqui. Prazer. E do meu lado direito aqui, ele, reverendo Samuel Ribeiro, meu amigo. Deus te abençoe. Também um prazer ter você nessa mesa especial. Samuel, que é reverendo, pastor na Igreja Presbiteriana da Aliança, né, em São Paulo, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico de Fortaleza, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, está concluindo o seu mestrado em teologia sistemática, incluindo mestrado em educação, arte e história pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e também é apresentador e debatedor. Bom dia e é um prazer ter o senhor conosco. Alegria estar aqui, debutando, né? Participando da primeira vez. Parabéns, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui para apresentar, e prazer conhecer a missionária Ruth. Fazer um trocadilho com o sobrenome dela, ela seja benigna comigo, né? Pegue leve aí na minha estreia. E você, qual é a sua opinião nesse tema de hoje? Não deixe de participar, porque a sua opinião é muito importante para nós. 98484-9988. Você manda a sua opinião aqui pelo WhatsApp. Quando nós falamos dessa expressão cessar, seria então finalizar, findou, acabou os dons espirituais. Se ele finalizou, como que fica então a maior parte do evangelicalismo brasileiro, que acreditam, né, em todos os dons ali que são contidos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, né, o texto de Romanos, o próprio ministério de Jesus? E como que fica então a outra questão que João Batista vai finalizar essa saga de profetas e a banalização que nós temos então de algumas igrejas, não dando nome, mas essa forma de manchar o evangelicalismo brasileiro? Estou só na apresentação e eu tenho certeza que os meus convidados estão prontos para apresentar as suas argumentações. Sendo cavalheiro, vou começar com a missionária. Gostaria então que a senhora apresentasse a sua inicial, como a senhora vai debater o porquê que a senhora acredita que os dons continuam na igreja de hoje. Fica à vontade, essa é a hora. Então, pastor, os dons
não cessaram. Os dons cessam aonde nós acreditamos que eles cessaram. Tem coisas que só acontecem na minha vida a partir do momento que eu creio que vai acontecer. Eu creio na inerrância das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente. De Gênesis a Apocalipse, essa Bíblia que os cessacionistas usam para dizer que os dons cessaram, essa Bíblia mostra e defende as multiformes maneiras de Deus usar os seus servos até hoje. Então, assim, eu não vejo base bíblica para defender, até porque a nossa forma de construir uma doutrina são com textos bíblicos alinhados, né, e chegando a um denominador comum. Então, assim, eu não vejo base bíblica, eu não vejo nem meio versículo que defenda que os dons cessaram atualmente. Então, como boa assembleiana que sou, como uma pentecostal clássica, hoje eu afirmo que os dons continuam. Eu quero pedir quem está em casa que, por gentileza, se você já viveu um milagre, vá deixando aqui no chat o seu comentário de milagre que você já viveu. Muito bem, muito obrigado. Reverendo Samuel Ribeiro, tá aí. Ela falou que continua, que é para a igreja e tá chamando a turma para falar isso aí. Qual é a apresentação só precisa inicial? Separar, né? Fica à vontade. Separar o que é dom e o que é dom, os dons extraordinários. Nenhum reformado, cessacionista vai dizer que todos os dons cessaram. Não vai afirmar isso. Vai afirmar que alguns dons eram específicos da era apostólica, que cumprindo o seu fim, eles não tiveram mais necessidade de existir. Essa é a premissa cessacionista, especificamente com alguns dons, dentre eles dom de língua, profecia, o dom de cura. E eu espero essa tarde fazer duas coisas pelo esse comecinho de tarde, pelo menos duas coisas. A primeira delas é desmistificar algumas coisas sobre o cessacionismo, algumas coisas que são colocadas como pensamento cessacionista que não é. E mais uma segunda coisa é caminhar na Bíblia, na teologia e na história para mostrar que esses dons eles têm um significado diferente. Por exemplo, o dom de profecia, o entendimento desde o Antigo Testamento é um e ele continua no Novo Testamento. E a outra coisa também é entender, discutir especificamente, que eu acho que é sempre o cerne da discussão, é o dom de línguas, né? Discutir o dom de línguas é bíblico, histórico e teologicamente, mostrando que aquilo que existe em Corinto era uma coisa e o que se defende hoje é outra. Eu quero saber a sua opinião. Foram apresentadas as expressões ou as impressões iniciais e você pode participar da nossa enquete. Para você que acompanha aí no YouTube, tá na tela. Para você, os dons espirituais cessaram ou os dons espirituais continuam? Você também pode copiar, colar, mandar nos grupos da igreja e falar assim, tá rolando um tema top lá no programa de debates da Musical FM e começa a esquentar agora. A senhora pode ampliar um pouquinho mais? Inclusive, tem a liberdade de fazer pergunta e vice-versa. Sendo assembleiana, vivendo isso no dia a dia, porque o assembleano ele vive o dom do dia a dia na igreja, né, a profecia, a questão daquele arrebatamento de sentidos. Como que ficaria essa exposição mais ampla, como a senhora falou, que vai colocar as bases da Bíblia? Fica à vontade, o tempo mais estendido para a senhora. Então, os milagres, se nós olharmos, os sensacionistas dizem que os milagres confirmavam o ministério profético de alguém. Mas nós olhamos que João Batista ele não precisou de operação de milagres para autenticar seu ministério profético. Mas tem um detalhe aqui em Mateus capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus, ele vê uma multidão de enfermos, cura esses enfermos, se compadece deles. E aí, assim, se a gente afirma que Jesus retirou seu ministério curador da igreja no presente tempo, é admitir que ele não sente compaixão por nós nos dias de hoje. Porque a igreja muda, mas o Senhor não muda. Então, se no primeiro século Deus curava porque ele era misericordioso, porque ele tinha compaixão das pessoas, qual é o motivo, qual é a razão, qual é a base que eu tenho para afirmar que Jesus retirou a sua compaixão e manteve ali só na época apostólica e hoje ele não opera mais dessa maneira. Não vejo base para isso. Mas Deus concede dons à sua igreja por inúmeras maneiras, por inúmeros motivos, né? Eu diria assim. O primeiro deles é fortalecer a igreja. Se nós olharmos 1 Coríntios capítulo 12, e o versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele continua sendo manifesto, os dons, eles são atuais, não foi só para a igreja de Roma, Antioquia, Corinto, Éfeso, Tessalônica e tantas outras, mas ele permanece nos nossos dias atuais, na nossa vida, nós cremos nisso, porque eles são para a edificação da igreja em primeiro lugar. Muito bem. A senhora quer colocar alguma pergunta para ele? Não, ele pode ficar à vontade. Fica à vontade, reverendo.
As perguntas vão entrar depois. Deixa eu só colocar algumas coisas. Eu volto a dizer, nós cessacionistas, nós não cremos que o sobrenatural deixou de existir e nós não descremos de milagres da forma como é colocado biblicamente. Por exemplo, João, quando ele relata os milagres na Escritura, João é o último evangelista a escrever e ele é um dos que escreve menos milagres. E aí, no verso 30 e 31, ele diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O final lá do capítulo 21, já os 2 últimos versos, ele vai dizer que não teriam bibliotecas no mundo que pudessem comportar esses livros se todos fossem registrados. Veja que João, o último a escrever, e ele não dá ênfase tão grande em milagres, ele entende que esses milagres eles tiveram um propósito e eles apontaram para um fim. O fim era provar que Cristo, de fato, era o Filho de Deus. Os discípulos nem entendem totalmente isso. Lembre que lá em Emaús, em Lucas, no texto de Lucas, quando os 2 discípulos estão caminhando em Emaús, eles se referem a Jesus assim: ele era um homem poderoso em obras e em palavras, mas nós achávamos que ele era o Messias prometido, contudo ele morreu e ainda não ressuscitou. Então, assim, aí Jesus vai lá, homens nécios e tardos de coração, não convinha, e ele vai explicar todo o plano da redenção. Então, os milagres, eles têm um propósito na Escritura. E, para nós, Deus, ele pode ainda curar pessoas. Só não temos aquela figura do curandeiro, vamos colocar dessa forma. A profecia, Paulo, ele institui já, foi citado 1 Coríntios 12, a primeira carta aos Coríntios, o capítulo 11 ao capítulo 14, vai tratar de questões litúrgicas da igreja, problemas litúrgicos, começando com a ceia e tratando de outras questões. Quando ele aprofunda a questão do dom, ele vai falar o seguinte: há um propósito para esses dons, nem todos têm o mesmo dom, e esse é um problema hermenêutico muito sério, porque se eu colocar que, por exemplo, a evidência do dom de língua é um meio para ocupar cargos na igreja, por exemplo, isso é um problema teológico. Porque Paulo ele vai dizer que nem todos são mão, nem todos são pé, nem todos são olhos, cada um tem funções distintas. Deus distribui os dons da forma que ele quer e ele faz isso para a glória dele e para a edificação da igreja. Tanto que Paulo, discutindo no capítulo 13, ele vai falar que o principal dom é o amor. E ele vai dizer assim: procurai com zelo os melhores dons. Não é o dom de língua esse melhor dom. Até mesmo a questão do dom somente na cidade de Corinto, evidenciado na lista de dons, é uma questão para se perguntar por que só essa cidade. Era uma cidade portuária, onde havia afluência de muitas culturas e muitos povos. Alguém falar idiomas de forma sobrenatural é um dom missionário, era algo necessário. Então você tem aí que a Bíblia ela vai tratar sobre listas de dons, e a lista do dom de língua só em Corinto, que era uma das igrejas mais carnais daqueles dias. Então não seria necessariamente a igreja mais santa. Tessalonicenses, por exemplo, a igreja tessalônica não tem esse dom em evidência. Teologicamente, você tem Paulo definindo o que é um dom, para que esse dom serve, mas historicamente também, nós vamos olhar na história, e eu presumo que a missionária Ruth vai fazer esse caminho também comigo. Na história nós veremos que até em Nicéia, que é o chamado Concílio da Trindade, onde se discute a pessoa do Filho, mas também a pessoa do Espírito Santo, não se fala desse dom, historicamente não se fala desse dom. Esse dom vai ficar evidenciado do movimento da Rua Azusa para cá. E se é um dom tão importante para a vida da igreja e tão necessário para a obra da igreja, por que esse dom passou tanto tempo adormecido? Então, são perguntas que são pertinentes e, mais uma vez, eu espero responder hoje, deixando bem claro isso. A gente não descrê que Deus age de forma sobrenatural, tampouco que ele pode sim curar pessoas nos nossos dias. Só entendemos os conceitos teológicos por trás e como eles devem ser aplicados. Então, nessa questão da autenticação, a gente entende que os milagres de Jesus vão autenticar a sua messianidade. Ele vai mostrar que ele é o Messias através da operação de milagres também. O milagre os milagres que foram operados pelos apóstolos, eles vão autenticar o apostolado deles. E os dons espirituais, hoje, eles autenticam a igreja como o corpo de Cristo. Mas ele falou sobre não ser tratado em alguns concílios a questão dos dons, né? Mas tem muita coisa que durante a história da igreja não é falada e nem por isso deixa de existir. Por exemplo, tem uma grande contribuição, uma grande parcela de contribuição das mulheres na história da igreja, que pelo fato de não ser citado, não ser escrito, não significa que elas, não ser registrado em livros, não significa que elas não trabalharam. Tem muitas mulheres que desenvolveram papéis excelentes, né? A doutora Ruth Salviano fala muito bem sobre isso. Mas trazendo para cá, então, se nós cremos que Deus continua curando e ele cura por intermédio de pessoas, esse dom, ele sim é atual. Paulo diz em 1 Coríntios 14, 39, que não deve ser proibido falar em línguas,
E se essas línguas fossem algo temporário, o mandamento de Paulo não teria sentido nenhum. Eu não consigo entender como que pode ser assim, ó, o malabarismo. Capítulo 12 de 1 Coríntios não serve para a gente. 13 serve. O 14 não é válido para os nossos dias. Aí o 15 já. Quem é que define isso? Um texto. Não tem um texto que afirma que os dons cessariam após o primeiro século. Paulo manda a gente buscar com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Se isso fosse algo só para o primeiro século da igreja, por que teria que ser buscado com tanto zelo? Não, você poderia buscar com zelo ou não, sendo que logo ali encerraria esse dom. Paulo valorizava o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, ele disse que gostaria que todos falassem línguas. Ele passava muito tempo falando em línguas, falava até mais do que todos. Se fosse algo temporário, ele não escreveria, até porque ele escreve movido e guiado pelo Espírito e não por uma motivação pessoal. Então, se nós entendermos que os dons são necessários para a saúde do corpo de Cristo, e que há diferentes tipos de dons, e que o dom não é algo automático, que você vai lá e na hora que você quer, você faz algo. Então, a gente continua nessa defesa de que os dons, eles são atuais, a Bíblia é inerrante. A Bíblia é mais atual, eu não lembro quem o teólogo que falou, mas a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então, nós precisamos continuar acreditando. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos parte do mesmo corpo e toda a igreja precisa, um membro precisa do outro membro. E se tem um enfermo, chame os presbíteros para orar, porque a oração da fé vai curar o enfermo e se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. E a Bíblia está aí defendendo, né, que os dons, eles continuam, eles permanecem e eles permanecerão até Jesus voltar. Ô, reverendo, essa não é a pergunta que eu... No retorno do segundo bloco, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. A missionária, ela dá ênfase nessa questão de buscar com zelo, como se Paulo estivesse incentivando. Né? Não é a pergunta que eu estou fazendo, só participando daquilo da fala que ela esboçou. Como que o senhor trata esse levantamento que ela traz? Inclusive da alegação da questão de que muita história não foi registrada e mesmo assim a gente não pode dizer que não aconteceu. Como o senhor lida com isso? Deixa eu separar duas coisas aqui. Primeiro, a ênfase em falar em dons e não dar os nomes aos dons. Sim. Um cessacionista crê em dons. Uhum. Aqueles dons que não são apostólicos, que não são evidência de apostolado. Lembrem, você não vai achar nenhum relato bíblico de pessoas que não eram apóstolos que não manifestaram esses dons. Essa é a primeira coisa. Você não tem um relato bíblico sobre isso. E João, que é o último a escrever na década de 90, ele não dá ênfase para a questão desses dons sobrenaturais, ou excepcionais, ou extraordinários. Então, essa é a primeira questão. A forma como é tratado de que o cessacionista não crê em dons, isso é uma falácia até injusta, porque nós cremos em dons. Essa é a primeira questão. A outra questão que você levantou sobre a questão da história, né? Na verdade, foi ela que ela levantou, mas que você trouxe ao debate. A questão histórica, nós temos relatos de mulheres na história. Nós temos livros escritos sobre mulheres na história. Mas eu não posso confundir a decisão de um concílio teológico com relatos históricos. Quando eu falo assim, a história trata sobre isso, eu estou dizendo que há concílios históricos que foram demandados de assuntos e eles deram respostas. Os pais da igreja, e isso é uma contribuição importante da reforma, eles são a base doutrinária do que nós cremos, porque eles são mais próximos da igreja primitiva. A reforma, quando ela faz o movimento ad fontes, que é retorno às fontes, ela pula a chamada grande era da cristandade, que é o catolicismo romano propriamente dito, ali do século IV em diante, o século V propriamente, que liga com a decisão de Constantino, ele salta esse período da história e ele volta. E perceba, na era dos pais da igreja há uma grande produção teológica e depois na era da reforma há uma outra grande produção teológica. Em dois escopos, não há uma ênfase para esse dom que deveria ser tão importante. E assim, eu estou tentando delimitar mais na questão das línguas, ou profecia, ou a questão da cura, porque são as três ênfases. No final, o que nos distingue, somos irmãos em Cristo, Ruth é minha irmã em Cristo, você é meu irmão em Cristo, apesar de matrizes teológicas diferentes, o que nos distingue em relação aos dons são basicamente esses três. E eu estou tentando trazer o debate para esses três, porque os outros são um ponto de concordância entre nós. Então, esses dons, eles
não são discutidos nesse momento da história. É interessante, o MacArthur, o MacArthur, para quem não sabe, ele é cessacionista, mesmo sendo batista. Eu digo mesmo sendo batista, porque muitos batistas americanos são continuistas. Você tem um Gruden, tem outros. O MacArthur, ele traz um exercício interessante sobre eras da história da igreja, entendendo que a igreja começa em Gênesis, vai até Apocalipse e eternamente. Ele fala o seguinte: a igreja ela teve épocas onde Deus falou de forma mais extraordinária e necessária. Em que aspecto? Você vai ter Moisés e Josué, uma era que Deus fala... Moisés é o primeiro profeta, ele escreve o Pentateuco. Depois você vai ter Elias ali participando, Elias e Eliseu, participando, e depois você tem a era dos apóstolos. São eras onde Deus ele vai, porque ele precisa manifestar a sua vontade, ele trata sobre isso. Aí Hebreus traz um assunto bem interessante. Ele falou assim: outrora Deus, tendo falado pelos profetas, falou muito mais agora através do Filho. Então esse entendimento de Hebreus 1 é o seguinte: Deus ele não precisa mais falar por meio daqueles modos extraordinários, porque o que ele tinha para comunicar, ele já comunicou na sua palavra. Esse é o pensamento sensacionista. Ele já comunicou, a Bíblia já foi encerrada, João, o último a escrever, não trata sobre isso, sobre esses dons extraordinários. Esses dons cumpriram o seu propósito, agora Deus vai falar através da sua revelação especial, que é a sua palavra. Esse é o pensamento sensacionista. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7 diz: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto Jesus não voltar, nenhum dom faltará. Estevão, Filipe e Ananias foram usados por Deus em milagres e eles não eram apóstolos. Tem um livro, 2000 anos de cristianismo carismático, de Ed Hyatt, que eu indico a todos os irmãos que queiram conhecer mais sobre esse assunto, leiam. E também o Fogo Autêntico, de Michael Brown, né, que é uma refutação aí ao livro do pastor John MacArthur. Mas assim, sobre essa questão ali dos 3 momentos, eu queria saber, temos tempo ou você vai chamar o intervalo agora? Pode ficar à vontade, depois da fala da senhora eu chamo o intervalo. Certo. Se nós analisarmos aqui a Bíblia de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver inúmeros momentos em que há uma grande manifestação de milagres. Por exemplo, eu vou pulando aqui, que eu fiz uma anotação, mas se nós olharmos de Gênesis capítulo 1 ao 3, a criação da terra é algo sobrenatural, é um milagre. Gênesis capítulo 5, o arrebatamento de Enoque. Gênesis capítulo 6, o dilúvio. Gênesis capítulo 18, anjos aparecem a Abraão. Vou pulando aqui. Gênesis 22, o anjo do Senhor impede que Abraão mate Isaque. Gênesis 38, o Senhor mata e mata Onã. Se nós formos olhar, isso aqui é em Gênesis, antes de Moisés, mas se nós formos olhar também aqui para Daniel, no período em que Daniel... ele esteve ali, ele foi para a cova, Azarias, os 3 homens foram para a fornalha, ele interpretou sonhos, interpretou visões. Esses 3 momentos, eles não são restritos apenas ao tempo de Moisés, ao tempo de Elias e Eliseu, ao tempo de Jesus, porque se nós olharmos a Bíblia, de Gênesis até Malaquias, nós vamos ver inúmeras manifestações. Olha Daniel, capítulo 2, revela um sonho, isso é algo sobrenatural. Os 3 amigos de Daniel andam dentro da fornalha, capítulo 3, capítulo 4, ele vai interpretar o sonho e, por fim, ele vai para a cova dos leões e ele vai continuar tendo visões sobrenaturais. Deus opera em qualquer momento da história, da forma como ele deseja, e a finalidade é que o nome dele seja glorificado. Eu quero saber qual é a sua opinião e quem está participando conosco. Você pode mandar... Tem alguma coisa aí no WhatsApp? Alguém quer, algum ouvinte mandando? Pode mandar. A fala do ouvinte, se você quiser participar, também mandando aí o seu áudio de até 60 segundos, 984849988. Esse é o programa de debates da Rádio Musical FM. Paz, meus irmãos, tudo bem? Sou Paulo Henrique, atualmente estou morando em Lisboa e acredito que os dons não cessaram. Paulo diz que procura o dom em profecia que fala para toda a igreja, assim como o dom de línguas que tenha o intérprete, que tenha a interpretação, né? Então, creio que o dom de línguas não cessaram, principalmente, né? E também que você falando em línguas, você edifica a si mesmo, mas também não precisa também ser algo escandaloso. E você, qual é a sua opinião? Tá rolando a enquete aí no Instagram e você pode participar deixando a sua opinião. Como que nós estamos aí na questão da enquete? Vamos dar uma olhada aí antes do próximo bloco?
Ainda não? Então você pode votar se os dons cessaram ou se os dons não cessaram. Eu acho interessante, antes da gente ir para o intervalo, que tem esse levantamento da história, né? Você vê que, de um lado, é levantado esse fundo histórico. E o senhor falando uma coisa, eu fiquei pensando assim, será que pelo fato de... João, ele é chamado de profeta, certo? Ele é chamado de profeta, e esse João... O João Batista, ele é chamado de profeta. Só que o João Batista, esse é até um levantamento que a missionária Ruth levantou, ou dados que ela trouxe, que esse João Batista, ele sendo chamado de maior profeta por Jesus, não emitiu nenhuma profecia. E o senhor trouxe um dado que eu achei interessante, que o João Evangelista... só para separar os Joãos, que ele vai escrever e ele não dá ênfase muito nessa questão de questões miraculosas, embora ele vai fazer um embate filosófico ali por conta da questão histórica, tem um propósito, né? Na verdade, ele vai fazer uma colocação ali que é uma questão que precisa ser discutida, é que há, no final da história, milagres acontecendo, mas por parte do anticristo. Não é isso que o texto diz, não? Mas então, assim, como vocês conseguem fundamentar o fato de que se alguém fica doente, por exemplo, os nossos irmãos calvinistas dizem, se alguém adoeceu, pela soberania de Deus, Deus permitiu. Mas se milagres acontecem, alguém vai ser curado, isso é atribuído ao diabo. E nesse caso, não interrompendo a senhora, só um minutinho, eu queria entender essa... Eu não atribuí nada ao diabo, não. Eu falei que em Apocalipse, os únicos sinais registrados por João, sobrenaturais, são manifestados pelo anticristo, a besta que emerge do mar e da terra, com permissão do Senhor para a operação do erro. O que nós vamos ver é isso, Deus usar esses dons para limpar a sua igreja. Eu estou dizendo só o que João escreve, eu não estou falando que é obra do diabo, eu não estou aqui para julgar o coração de ninguém. Quando alguém fica doente na igreja... Nós oramos por ela. Mas com óleo ungido, com unge óleo, fala o que Tiago faz ali ou não? Ali é besuntar, né? Ali são óleos... A gente tem hoje os óleos essenciais. Hoje nós temos os óleos essenciais. Tem uma irmã lá na igreja que tem óleos essenciais, ela é enfermeira, eu fazia menção aqui a dona Belém, um abraço para a senhora, ela usa óleos essenciais, e os óleos essenciais, que eram óleos daqueles dias, eles têm funções medicinais, como nós temos remédios e outras coisas, mas nós oramos para que as pessoas sejam curadas. Claro, se essa for a vontade do Senhor, nós colocamos sempre diante do Senhor. E Tiago também diz isso, só para segura um pouquinho, porque o debate começou a ficar bom agora. O ouvinte que tem um áudio do ouvinte agora, que você também pode participar aqui conosco através do telefone 984849988. Rafa, manda o ouvinte, porque daqui a pouco nós vamos para o intervalo e eu quero saber o que você está achando desse debate incrível, se os dons continuam ou não. Vem com o ouvinte. Paz, Senhor Jesus Cristo a todos, sou o pastor Luiz, cidade de Colina. Missionária Ruth, por muito tempo, né, até hoje, algumas denominações pentecostais sebrianas, considera legítimo uma pessoa batizada pelo Espírito Santo quando somente fala em línguas, né, que é o dom que evidencia o batismo do Espírito Santo. E o que a senhora acha? Que a pessoa que não fala em línguas quer dizer que não é batizada pelo Espírito Santo? Então, eu já respondi isso num outro debate com o pastor Isaac. Para nós pentecostais, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas e o profetizar. A evidência de um revestimento de poder sobrenatural para a operação de milagres. Mas todo crente, quando ele vem para Cristo, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem morar em todo crente que é nascido de novo. Agora, para esse revestimento de poder, para a pregação como um dom, Deus dá dons a quem ele quer. Então, assim, você vai orar, você vai clamar. Às vezes, nem precisa orar e Deus vai lá e, por bondade e misericórdia, concede o dom. Então, essa questão da pergunta do irmão, a evidência para nós pentecostais é o falar em línguas e também profetizar. Até porque lá eu não vou lembrar, mas tem uma passagem que os 70 anciãos, né, eles recebem o Espírito Santo e eles começam a profetizar desde o Antigo Testamento. Aí Moisés diz assim, eu gostaria que todo o povo de Deus fosse profeta. Então, de lá, ele já foi desejado. Aí ele foi reafirmado depois por Joel, ele foi reafirmado outra vez por João Batista e, por fim, nós estamos aqui hoje crendo nesse batismo com o Espírito Santo. Vou pro break? Vem no áudio. Bom dia, meu nome é José Carlos, aqui do Campo Limpo. Eu estou ouvindo o debate e eu gostaria de fazer uma pergunta. Se os dons não cessaram, por que não acontecem mais curas e milagres nas igrejas? A gente só vê muito espetáculo de
igrejas pentecostais e neopentecostais, a gente vai nos hospitais, crianças morrendo, crianças, sabe, sendo assassinadas, sendo violentadas, pais e famílias. E onde estão os dons? Cadê, né, os milagres que aconteceu no passado e hoje em dia não acontece mais? Obrigado. É que essa pergunta, realmente, para a senhora, porque é o oposto. O reverendo vai meio que tirar na mesma linha, mas eu também deixo o senhor fazer essa exposição. Começa com a senhora. Ele questiona a questão dos hospitais lotados, pessoas doentes, e alegando ainda que hoje em dia os dons não existem, como a senhora. Então, em Marcos capítulo 6, versículo 6, Deus permitiu que o ministério de Jesus fosse limitado em certas ocasiões por causa da incredulidade do povo. Em Mateus capítulo 16, os saduceus, os fariseus pedem um sinal e Jesus disse que não vai dar a eles nenhum sinal. João capítulo 5, versículo 19, Jesus diz que o filho só faz o que o pai faz. Em João capítulo 5, vamos lá. O pessoal acha que quem tem o dom, ele tem que sair por aí levantando defunto, ele tem que ir para os hospitais. Não é bem assim, não. João capítulo 5, Jesus, ele cura apenas uma pessoa à beira do poço, sendo que aquele lugar é considerado um hospital. Se Jesus foi ali com o propósito de curar uma pessoa, quanto mais nós, que somos usados por ele, por providência dele, para essa operação de maravilhas, quanto mais nós não devemos nos sujeitar e entender que Deus vai curar quem ele quer, vai usar quem ele quer, no momento que ele quiser, e isso é para a glória dele. Eu volto com o senhor, segurei aqui para o senhor senhor chamar o bem. Senhor, você pode participar, não deixe de participar. Esse é o debate da Rádio Musical FM 984849988. A sua participação é muito importante para nós. Nós vamos pro intervalo e voltamos já já. Eu queria fazer uma pergunta pro senhor, baseado em... Pastor, só tem um rapaz que pediu pra você mandar um abraço pra Dubai, que ele tá assistindo agora. Um abraço pra Dubai. Tem o nome dele aí? Ronaldo. Ronaldo, beijo no seu coração, querido. Deus abençoe você, sua família e toda a galera concentrada. Estados Unidos, África, Portugal, França. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa audiência que é muito importante aqui para nós. Reverendo, Efésios capítulo 4, versículo 11, quando vai trabalhar a ideia, e ele mesmo deu, falando da pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, um para apóstolos, outro para profetas. A pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte, os profetas, eles vêm primeiro que os apóstolos. Eu queria saber por que Paulo, no entendimento do senhor, inverte essa sequência, ele põe os apóstolos na frente, né? Aí depois ele põe os profetas, e se esse ministério ali, e o senhor entende que são dons, né? Como é que ele é interrompido para não valer para a igreja? E aí, depois que o senhor responder, eu faço uma pergunta ao missionário também, a gente volta para os dois ficarem à vontade. Você tem muitas anotações aqui, mas eu vou me restringir ao que você perguntou. É interessante que a Efésios 4, ele fala sobre a unidade da igreja, um só batismo, um dom e tal. E ele diz que quem dá dons não é o Espírito Santo, é Cristo. Que quando ele sobe, ele dá dons à sua igreja. Como um noivo que adorna a sua noiva, ele dá presentes, né? E aí ele vai elencar dons de ensino. É interessante porque Lutero teve que lidar com essa problemática na questão do sacerdócio universal. Quando ele trata do sacerdócio universal, que todos devem estudar a Bíblia, o entendimento de alguns naquela época então todo mundo pode ensinar. E aí Lutero precisa escrever, não, mas só aqueles que são vocacionados devem se dedicar ao ensino. E aí, Efésios 4, 11, ele vai tratar justamente disso. Ele vai falar que ele mesmo concedeu. E eu acho que a lista aí é uma lista de importância. Veja, lembra, a revelação ela é progressiva, ela vai aumentando. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos falsos profetas que são combatidos. No Novo Testamento não existem mais falsos profetas, são falsos mestres. A morte no Antigo Testamento ela é física. O falso profeta deveria ser apedrejado e morto por quem primeiro ouviu a falsa profecia, normalmente algum familiar. No Novo Testamento, nós entendemos que esse ministério recai sobre a igreja e agora é a morte espiritual, que é a exclusão da membresia, por exemplo. Isso é morte espiritual. Então, você vê que há uma progressão onde Deus ele vai abrindo o escopo daquilo que ele deseja tornar conhecido. E aqui Paulo ele vai elencar, na minha opinião, dons que são de ensino, mas que são dons de uma forma de categoria, não que os apóstolos eles são mais importantes que os profetas, mas eles vêm depois que os profetas, eles completam a obra do profeta. Então você tem mais, eu creio que é mais nesse sentido organizacional do que outra coisa. Agora você vai ver, por exemplo, que tem dons aqui, ofícios, que não mais existem.
O ofício profético, ele é um ofício de Cristo. Na verdade, os tipos do Antigo Testamento, eles aprontavam para o trabalho de Cristo. Você tem um rei, e Cristo é o rei da igreja. Você tem um sacerdote, e Cristo é o sumo sacerdote. Você tem um profeta, e Cristo é o profeta da igreja. Então, esses dons, eles apontavam para Cristo. É interessante. Nenhum homem conseguiria acumular os 3 ofícios. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, muito obrigado. Eu queria falar... Só um minutinho, Tá. Segura aí, só para a senhora. Tá Quanto a senhora, as alegações, né, normalmente a ala sensacionista defende muito que João foi o último profeta. Como a senhora responderia essa questão que o ministério apostólico, o ministério profético, quando se usa o texto de a lei e os profetas perduraram ou profetizaram até João? Como a senhora responderia essa questão? Eu só queria fazer um comentário sobre o que o pastor acabou de falar, porque assim, ó, se nós analisarmos durante toda a história da igreja, também os dons continuam a acontecer. E não é razoável nós insistirmos que os dons miraculosos de hoje devem ser igual aos dons dos apóstolos em intensidade e força para serem legítimos. Porque se for assim, ninguém exige o mesmo dos dons não miraculosos, como o ensino, como o evangelismo, né? Porque aqui, por exemplo, não temos aqui, vocês são 2 teólogos aí, feras, né? Eu estou aí aprendendo. Mas ninguém aqui é como Paulo, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, por que nós devemos concluir que alguns dons cessaram e, por exemplo, o dom de ensino não foi retirado da igreja? Porque nós não temos problema algum aqui em afirmar que algumas pessoas são mais dotadas do que outras para o ensino. E qual seria, então, essa dificuldade em aceitar esse princípio no campo das curas e milagres? Já que não temos um texto e uma doutrina é construída também com textos que, em base a essa doutrina, eu acharia interessante depois ele me responder acerca disso. Mas, assim, a revelação doutrinária, nós entendemos e defendemos que cessou, sim. Só que a revelação particular continua a acontecer. O Senhor continua usando os seus profetas, o Senhor continua usando a sua igreja. Eu pedi aos irmãos que fizessem aqui os comentários sobre se eles já foram, já receberam algum milagre. E, assim, a mesma forma que o pastor pode dizer que eu não posso usar experiência para validar minha teologia, a falta de experiência também hoje que alguns alegam, porque não está acontecendo, é porque não existe. Tem muitas coisas que existem e nós não vemos elas acontecerem, ou a gente não tem parte nelas. Então, nós precisamos entender que o Senhor continua agindo dessa maneira e não é a minha falta de experiência ou a minha experiência que vai estar acima do que a Bíblia ensina. Infelizmente, nós estamos caminhando já para o final. Não é possível. Olha, voa. Sentou na mesa, abriu lá. Então, vou começar com o senhor aqui. 2 minutos e meio para as análises. Nossa. Corre contra o tempo e aí depois a gente volta com as mídias sociais. Fica à vontade. Tá bom. Eu tenho tanta coisa anotada aqui, eu vou ver o que é importante. Tá, nós não somos como Paulo, eu já respondo. Não tem como ser, porque ele foi inspirado por Deus e nós não somos. Tudo que nós ensinamos é por iluminação do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever as suas cartas, ele nos ilumina para que possamos entendê-las. Então, nunca será a mesma coisa, até porque até mesmo na época da Reforma não haviam tantas distrações como nós temos hoje. Sim. Por isso que a produção teológica nunca vai se equiparar às produções teológicas daquele tempo. Sim. Do nosso. Nós temos muitas distrações hoje. Mas só para falar, eu queria tentar colocar isso de forma muito tranquila. O ideal é que pudéssemos discutir dom a dom. Porque há dons que nós temos, que nós cremos em comum. Para sair esse fazer um crivo, né? Quais são os dons? Porque, qual o critério ou não, né? Porque qual é o problema? Quando eu vejo a fala de alguns em rede social ou alguma coisa, é como se a gente crê que não tem dom nenhum. Não, a gente crê que tem dons. Alguns dons é que são discutidos. Porque dons que foram usados, por exemplo, João, ele não fala desses dons. Década de 90, depois de Cristo, ele não está falando sobre isso porque não há mais necessidade, na verdade. E aí e não é a defesa da missionária Ruth, mas abre uma questão problemática. Por exemplo, os seguidores da Ellen White acham que ela é uma profetisa e ela trouxe a palavra do Senhor. Você começa a ter alguns problemas. Por exemplo, o movimento carismático católico fala em línguas. Vocês já viram? O Monsenhor Abdias, lá, faleceu, nem sabia que tinha falecido. Renovação carismática. Ele ensina a falar em línguas. Então a gente começa a ter alguns problemas. Por exemplo, eu não posso chegar e assegurar que somente os crentes vão falar em línguas se eu for defender essa posição, porque os católicos estão falando, eles não são crentes. Uhum. Então, o problema, ele é um tema abrangente, e se um dia, num congresso sobre os dons mais conhecidos, eu e missionária Ruth facilmente poderíamos ser chamados e defendermos o dom da palavra, outros dons ainda existem. Agora,
Outros dons é que são a discussão. Por exemplo, profecia. Para nós, profecia é uma coisa, para os continuistas, profecia é outra. Mas Paulo diz que a profecia é admoestar, exortar e consolar. Os profetas do Antigo Testamento, eles admoestavam, exortavam e consolavam. Eles falavam sobre o futuro, não. Eles previam o juízo de Deus e a justiça de Deus. Todas as profecias do Antigo Testamento, elas tinham um propósito revelacional, todas específicas, que agora não há mais necessidade. Por quê? Porque Deus já falou o que ele tinha para falar. Não há mais necessidade de acrescentar nada, e o Espírito Santo nem pode fazer isso, porque o Espírito Santo não dá revelação, ele inspira os autores bíblicos para falarem da parte de Deus. Então perceba que cada dom ele precisa ser discutido à luz da Escritura, tratado à luz da Escritura. Nós cremos que Deus cura pessoas, nós cremos que Deus nos livra de situações que nós nem percebemos que ele nos livrou, que talvez um dia a gente tenha ciência disso, mas a boa mão dele está lá de forma soberana, sustentando, dirigindo, governando todas as coisas, todas as criaturas, todas as coisas da maior até a menor, cada pequeno detalhe ele conduz. Então, concluindo. Tá, só para concluir, então, nós Depois cremos eu volto com as mídias sociais. Nós cremos que alguns dons, os mais normativos, eles ainda existem, e que esses dons que existiram na era apostólica e que nenhum outro, fora os apóstolos, manifestaram, eles foram específicos para que a glória de Deus fosse conhecida e o plano redentivo fosse manifesto. A Escritura já encerrou essa parte. Muito obrigado. Certo. As considerações finais da senhora? Então, nós somos inspirados sim, né, por Deus, porque o Senhor, ele continua falando através do seu povo. Uma outra coisa, Hebreus capítulo 1, versículo 1, ali o termo falou, né, que o Senhor falou no passado, está no auristo, imperfeito. Então, é um passado não acabado, né? E assim, Deus Vocês falou... estão demais, hein? Deus falou pelo Filho e continua falando hoje por meio dele. Do e para Filho. falar, Cristo usa quem ele quer por meio dos dons que ele quiser. Uma outra coisa, o pessoal aí do chat fica dizendo que eu falo rápido. Gente, pelo amor de Deus, é muita informação. Não, A do forma jeito é que desse jeito. A Pouco forma tempo, que né? eu tenho é Não, pouco fica tempo e tranquila, muita for ligar informação. pra isso aí, fique em paz. É do jeito Mas, que Deus te usa. eu gostaria de citar aqui alguns testemunhos, né, para a continuidade dos dons. Justino Marte, no Diálogo com Trifão, diz que os homens recebem dons. Irineu de Leão contra as heresias. Toma história da igreja. Clemente de Alexandria, ele fala sobre o uso dos dons no século III. Hipólito de Roma, Orígenes, Agostinho, Eusébio de Cesareia, John Hus, ele profetizou a vinda de Lutero 100 anos antes do próprio Lutero, viu? E Lutero vai testificar a respeito disso. Então, John Wesley, ele tinha cerca de 240 milagres ocorridos no seu ministério itinerante, e por aí vai. Charles Spurgeon, olha Spurgeon. Spurgeon uma vez estava pregando, olha para um rapaz no meio da multidão e diz: olha, essas luvas que tu tá usando pertencem ao teu patrão. Então, Deus usa quem ele quer para a glória dele. E você que está em casa, busque os dons e busque com excelência fazer para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Deus sendo glorificado através da sua vida e do seu chamado é o que importa. Quanto ao mais divergimos teologicamente, e eu quero deixar aqui um recado para os irmãos debatedores. Esse aqui é um debatedor, um santo homem de Deus, um lorde, viu? Que soube entrar e sair sem atacar os pentecostais. Graças a Deus por isso. Ô, Rafa, tem aí o resultado da enquete? Olha só, vamos ao resultado da nossa enquete. Você que participou, muito obrigado. Daqui a pouquinho vem. E para você entender que é fundamental sempre a sua participação, @FM Rádio Musical, @FM Rádio Musical. Se você ainda não segue, você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelas ondas do seu Dion 105,7, tá aí na tela todas as mídias sociais da Rádio Musical FM. Reverendo, se alguém quiser achar o senhor, acompanhar o seu trabalho, convite para palestra, embora seja um santo homem de Deus ocupado, tanto nos estudos quanto na cátedra ali, mas como é que os irmãos, os pastores, os irmãos conseguem seguir aí o senhor para te achar nas mídias sociais? E se o senhor quiser falar o endereço da igreja e como é os dias de culto lá, fica à vontade. Eu entrei muito cedo na rede social, mas uso muito pouco. Eu tenho meu consultor aqui que vai me ajudar a Isso mexer aí, com a rede social. vamos crescer esse Instagram Eu aí. sou muito analógico nesse sentido. Então, como eu entrei cedo nas redes sociais, minhas redes sociais são a mesma coisa todas. Sim. Samuel B. Ribeiro. Então, Samuel B. Ribeiro tá aí na sua tela. Instagram, @Samuel B. Ribeiro, Facebook Samuel B. Ribeiro, Twitter, que agora é X, que eu descobri que é X, Samuel B. Ribeiro, tudo é Samuel B. Ribeiro, YouTube, tudo é Samuel B. Ribeiro. Uso pouco, mas pretendo usar mais. Então você bota lá, no Instagram principalmente, @Samuel B. Ribeiro,
Eu vou estar lá. Já segue o Heavy aí, para você acompanhar tudo que vem acontecendo aí no ministério dele. Quiser fazer uma visita lá na igreja, onde que é a igreja do senhor? Fica lá na rua Arthur de Azevedo, pertinho daqui, no bairro de Pinheiros, a rua Arthur de Azevedo 1007. É uma igreja histórica, já tem quase 100 anos o templo. E que a gente está lá num trabalho de revitalização, outros pastores também contribuíram nesse trabalho. A gente está tentando levantar a igreja lá, uma igreja muito acolhedora, muito querida. Os cultos às 9h30 e 18h30, escola dominical às 11 horas. Inclusive, começamos agora uma classe de catecúmenos, onde a gente passeia em toda a doutrina da nossa igreja, quem quiser conhecer mais. E só para indicar, me aproveitar um pouquinho, se você colocar lá muitos argumentos aqui eu tinha, mas o tempo é pouco. Sim. Entra lá no Google, bota cessacionismo, aí bota JMC, que é o nosso seminário aqui em São Paulo, José Manuel da Conceição, e lá você vai ter 2 artigos interessantes, o que dizer sobre profecias e línguas e o que o cessacionismo não é, justamente para desmistificar. E lá tem vários pais da igreja que são citados falando sobre o assunto. Muito obrigado pela participação do senhor, sempre abrilhantando os debates. E só agradecer também a educação, né? Porque a educação sempre é recíproca. Sim. Quando a gente tem do outro lado alguém educado e irmã em Cristo, a gente age dessa forma. É forte. A senhora, fica à vontade. O meu Instagram é @MissRuthBenigno. E eu estou ali à disposição sempre para ouvir vocês e aconselhar. E, meu irmão, é cada coisa que aparece. Vou te dizer. Tem horas Se não tiver o filtro, né? É verdade. E a igreja lá, é lá em Santa Catarina? Isso, eu moro em Camboriú. Dos dias 20 a 29 de abril, nós teremos os Dias Missionários da Última Hora. Vou deixar uma sugestão de livros. Surpreendido pelo Poder do Espírito, de Jack Deere, e Sobre a Cessação do Charismata, de John Ruthven. São livros assim excelentes que vai tirar as suas dúvidas e glória a Deus por isso. Eu quero debater mais vezes com o senhor. Amém? Bacana, é só chamar aí, viu, pessoal? Tem os resultados da nossa enquete? Sim, olha na tela, você que acompanha aí pelo YouTube, olha lá. Que acreditam, 11% acredita que os dons cessaram e a maior parte esmagadora, 89% acredita que os dons espirituais continuam para a igreja brasileira e mundial. Obrigado por você participar, e você sabe que se você não participar, a gente vai sentir sua falta, porque quando você participa, significa que você interage com os nossos convidados, que você interage com a nossa programação. Todos na tela, um abraço no seu coração, de olho ali na tela, manda um beijo para esse ouvinte maravilhoso. Até o próximo programa, em nome de Jesus, um beijo no seu coração, ótima tarde, ótimo dia, fica na paz.